Comprei um instrumento novo para não ter problema, mas instrumento novo, ele deve ser regulado, ele vem de fábrica regulado. Antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir para vocês que acompanham o canal, eu já vi que mais de 90% de quem está acompanhando o canal não é inscrito. Dá essa moral pra gente, curte, compartilha, comenta aí qualquer coisa, que isso ajuda bastante no engajamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, instrumento novo deve ser regulado ou não regulado, beleza? Vem comigo. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre devo ajustar ou não ajustar instrumentos novos. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho de logística. É isso mesmo, um pouquinho de logística. Quando a gente fala de um instrumento novo, hoje eu quero falar que isso é uma dúvida que vem muito pra gente na oficina de iniciante, da galera que está começando, que quer comprar, vou comprar um instrumento um pouco mais barato do que mais barato novo, não vou comprar o usado para não ter problemas. Então vamos lá, o que acontece nessa questão. Primeira coisa que a gente precisa entender é a logística do instrumento. Quando a gente fala de um instrumento um pouco mais simples, até intermediário, hoje até muitos instrumentos já de nível profissional acontece a mesma coisa. Eles são instrumentos importados, então na sua grande maioria. Então, se eu pegar um instrumento, por exemplo, que vem da China, vem de qualquer outro país, vou usar a China como referência porque é a maior construtora mundial mesmo de instrumentos. Ou vem da Coreia, enfim, vem de qualquer outro país. Para ele chegar até na mão do cliente final, ele é fabricado, lá na fábrica eles colocam corda, eles dão aquela prévia de ajuste, manda para o Brasil. Eu não sei ao certo, mas deve ser 3, 4, às vezes até 6 meses de navio até chegar no Brasil. Chega no porto, vai para a importadora vende, distribui, a galera que distribui chega no lojista, o lojista põe esse instrumento na parede ou põe um de amostra e deixa o resto no estoque. E esse instrumento, ele, no mínimo, eu acredito que por baixo, no mínimo, ele pode levar 7 meses, mais ou menos, 6 a 7 meses para chegar na sua mão depois que você comprou. Isso no melhor dos casos, tá? Tem instrumento que pode chegar até mais de um ano, levar mais de um ano para chegar até a mão do cliente. Por isso que às vezes você compra um instrumento novo na loja, você bate o serial, é 2026, mas o instrumento é 2025 e ele é novo. É por causa de toda essa logística e esse trâmite, essa demora para vender o equipamento. O que acontece? As fábricas, a grande maioria dos fabricantes, eles mandam o instrumento num padrão básico. Ele manda numa altura de cordas razoável, de baixo para alto, e ele manda previamente ajustado. Uns instrumentos que têm um pouquinho mais de cuidado, as oitavas já bem certinho, e isso é maioria, acho que todos os instrumentos, eles vêm com corda para teste. Então o que é esse lance? Eles mandam a guitarra lá, você pegou uma guitarra nova da fábrica, lógico que essa não é nova, e ela vem com uma altura intermediária para você poder tocar, para você poder fazer o que você tem que fazer, a elétrica funcionando para você testar os captadores, e é isso, e oitava muitas vezes ajustado. Se você tem a preferência, se você é o tipo de pessoa que gosta da corda bem baixinha, já para solo, você já quer aquela guitarra bem confortável, você vai precisar ajustar essa guitarra. Não tem como, você vai precisar. O que acontece? Se eu ajusto uma guitarra muito baixinha, as cordas bem encostadinhas no traço, bem confortável, esse instrumento ele vai passar por um monte de coisa. Ele vai passar por problema de temperatura, por clima, ele vai rodar até chegar na sua mão. E a madeira, ela tende a mexer. O braço, ele faz esse movimento, ele dilata, é madeira. Então, a chance do instrumento chegar até você, até o lojista, 100% trastejando, sem ter como nem testar o instrumento, é muito grande. É por isso que é comum a gente ter um ajuste um pouquinho mais alto. Até para quem viaja, para quem é de estrada, que toca muito, geralmente tem esse problema quem usa corda muito baixa, porque a mudança de clima, de temperatura influencia. Então o fabricante tem o costume, sim, das fábricas que vem importado, de deixar um pouquinho mais alto. Junto com isso, o que acontece? Com esse tempo todo, até chegar na sua mão, o instrumento, ele pode sim, o braço ele pode vir um pouquinho mais para frente, um pouco mais para trás. Então o ajuste de tensor, ele é praticamente obrigatório assim que você compra o instrumento. As cordas que vêm são cordas para teste, então são cordas que já estão tensionadas há muito tempo. Então o que é recomendado e o que é ideal e o que é inteligente a se fazer quando compra-se um instrumento novo é trocar as cordas, conferir as oitavas e fazer um ajuste de braço, tá? Fazer o ajuste ali do tensor para manter esse instrumento ali filezinho. Aí a gente entra naquela questão, vou ajustar a altura de cordas.
Tá. Então o instrumento chega novo aqui na bancada, a gente troca as cordas, põe a corda nova, ajusta o braço e vai baixar as cordas. Muitos instrumentos de entrada, na sua maioria, você vai ter problema de traços, tá? Você vai ter problema de traços e você vai ter problema de angulação de braço. Isso é muito comum de acontecer. Então, o que é o recomendado? É que você faça realmente um ajuste, uma conferência no instrumento inteiro. Então, você dizer que você comprou um instrumento novo para não ter problemas, na verdade você está correto. Você não vai ter problemas de defeito de fabricação, você não vai ter problema de trastos ruim, mal assentado, por exemplo. Você não vai ter problema de um braço torcido, você não vai ter problema de um captador queimado. Tudo isso você pode evitar comprando um instrumento novo, que usado você não sabe como que foi. Às vezes você compra uma guitarra usada, tá linda, a gente olha e fala, nossa, mas já foi trocado os traços, já foi mexido nisso, ela já não é mais original. Isso é bem comum de acontecer. Então está certo você pensar, eu vou comprar um instrumento novo para não ter problemas. Ajuste e regulagem não é correção de problemas e não é um problema. Porque o instrumento ele vem para você fazer esse ajuste. Então isso é uma manutenção básica que tem que ser feito. Então é a mesma coisa você pensar que eu vou comprar um carro zero para não ter problemas, nunca mais eu vou trocar de pneu. Não, com o tempo você vai ter desgaste, você vai ter ajuste. Ah não, comprei um carro novo. Nossa, mas eu vou ter que ajustar a altura do banco, posição do banco. Eu comprei um carro novo para não ter problemas. Vocês conseguem entender que isso não faz sentido? Então sim, o instrumento novo, quando ele vem de fábrica, ele vem da loja, o ideal é que ele passe por uma luthieria. Agora eu vou pegar um outro ponto. Uma coisa que é muito comum hoje em dia de acontecer, justamente pela nossa questão financeira no Brasil. A gente sabe a questão econômica no Brasil. Há muitas lojas, tem algumas pessoas que trabalham na loja, um vendedor, ele sempre pega alguém na loja. Eu já fiz muito isso quando eu trabalhei em loja. Então, pô, você é vendedor e tal, cara, tira uma graninha extra aí, troca uma corda, aprende a fazer um setupzinho básico aí. Você cobra um valor do cliente básico ali só para dar aquele tapa mesmo, para mandar embora o instrumento, para não perder venda. Então isso é muito comum. Então hoje você compra às vezes um instrumento numa loja física, que não sei, a minha concepção, o mundo assim, o ambiente que a gente vive não é tão comum, as pessoas costumam comprar online hoje em dia, mas você vai lá e compra o instrumento numa loja física. Tá, beleza. Aí sempre tem um cara que fuça lá, que faz uma coisinha ou outra, beleza, ele vai lá, põe a corda, ajusta, dá aquele talentinho na corda, deixa a corda legal e você roda com esse instrumento. Aí futuramente você precisar sentir, fazer um negócio personalizado, aí sim você vai procurar um profissional. Aí você vai procurar um luthier, que ele vai te explicar tudo certinho. Então, o que acontece? Então, beleza, eu comprei um instrumento, o lojista ele deu aquele tapinha básico para mim usar. Se por acaso, isso é uma dica que eu dou para vocês, na sua região tiver algum luthier especialista, um luthier, enfim, assistência técnica da marca que você comprou, procura ele. Isso é muito importante. Se você comprou na loja ou comprou na internet, por exemplo, você entra lá no Google, entra no site, beleza, eu comprei uma Tajima, assistência técnica da Tajima, bababá. Aqui, eu tô, sei lá, em que cidade, tô em Campinas, tô Campos do Jordão, qualquer lugar, onde tem uma assistência técnica aqui? A luthieria X, assistência técnica autorizada da Tajima. Eu comprei o instrumento na loja, legal, peguei da mão do lojista, tal, o que eu vou fazer? Eu vou até esse luthier autorizado, vou agendar com ele. Cara, é o seguinte, eu precisava fazer uma avaliação no instrumento novo para mim entender se eu preciso fazer o setup, se o setup está ok, se o instrumento está legal e o mais importante, se tem defeito de fabricação. Porque se tiver defeito de fabricação, o próprio luthier que é assistência técnica, ele vai olhar e vai falar, cara, leva isso aqui para a loja e devolve agora, pega e manda embora para a internet. Tem um defeito, tem um braço torcido, tem um problema nesse instrumento. Se ele falar, cara, tá tudo ok, não tem problema nenhum tal, mas se você quiser conforto, o ideal é a gente baixar essas cordas. Então a gente precisa dar uma conferida nesses traços, ajudar a ajustar a sua ponte, questão de mola. Cara, o som da sua guitarra tá bem legal, ela tem um pouquinho de ruído, mas é do instrumento, é a proposta, o que você comprou. Você não comprou uma Strato 100% silenciosa com captador noiseless, entendeu? É isso que você comprou, mas está dentro do que é ofertado, está dentro do que a lei permite. Então, o ideal qual que é? A gente pegar e trocar toda essa elétrica. Vamos trocar esse potenciômetro, vamos pôr um potenciômetro melhor e tal. Ele vai te sugerir isso se for necessário. Porém, se ele vê que tem um defeito, e às vezes você é leigo, você está começando, e até às vezes o cara que é músico, ele não tem essa malícia de entender o que é um defeito de fabricação.
A grande prova disso é que qualquer luthier sabe dizer isso. Quantos instrumentos de músicos que já tocam há muito tempo, chega na oficina, você olha e fala, cara, joga fora isso aqui, tá tudo torcido. Você nunca cuidou do instrumento. Então, isso acontece. Então, a dica que eu dou para você, o que eu posso afirmar para você, instrumento novo precisa de ajuste. Se você quer o instrumento personalizado da maneira que você toca, precisa de ajuste. Segundo ponto, ajuste e regulagem, essa substituição de elétrica, esse talento que você pode dar do instrumento, isso não tem a ver com o problema do instrumento, tá? Isso é um alinhamento do instrumento, é deixar ele de acordo com aquilo que você procura. Por isso chama ajuste e regulagem, tá? Então, não, comprei um instrumento novo lá, depois ainda gastei um dinheiro no luthier para fazer a manutenção. Cara, você comprou um pedaço de madeira com corda, com trasto, com ponte estrutural que funciona legal, dá para você usar. Se não der para você usar e você levou isso até um luthier e ele identificou um defeito de construção, cara, é automático, você vai devolver esse instrumento, você vai acionar a lei, o que for, não tem conversa. Braço torcido, não tem conversa, devolução. O traço, se tiver irregular, pequenas irregularidades, ok. Se tiver um traço soltando, um tensor que não funciona, captador queimado, é garantia, meu irmão, é trocar. Você vai levar para o lojista, vai levar para a internet e vai trocar. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. Instrumento novo, se você quer um instrumento ajustado, alinhado, sim, precisa fazer o ajuste. Existe diferença de instrumentos, de qualidade, de preço. Então, alguns instrumentos vão vir numa qualidade melhor, já vão vir ajustado. Instrumento de alto padrão, geralmente a loja já dá um talento, entendeu? O vendedor já dá um talento. Então, você compra uma Gibson, zero, da fábrica, e veio no case, você importou direto deles. Vai chegar na sua mão numa condição extremamente bacana, assim, para você chegar e tocar. E aí o que vai precisar ser feito? Se você quiser algum outro ajuste a mais, de altura de corda, alguma coisa desse tipo, trocar tensão, mas o básico deles já é muito legal. Já um instrumento para iniciante, um instrumento mais em conta, um instrumento até uns R$2.000, R$3.000, cara, tem instrumento de R$4.000, R$5.000 que, cara, as PRS SE mesmo custa 9, às vezes R$10.000 e precisa passar pelo setup. Então é o mesmo procedimento com todos os instrumentos. Então a dica que eu vou deixar para vocês: comprou um instrumento novo, luthieria. Independente se você vai fazer um setup ou não, o luthier ele vai olhar e de preferência que seja assistência técnica da marca que você comprou. Porque se, por exemplo, você comprou uma Tajima, você trouxe até uma assistência técnica autorizada. Eu falo da Tajima porque a gente é a assistência técnica deles. A gente também é da Strindberg, da Takamine, da Ibanez, e algumas marcas a gente trabalha. Então se você trouxe um instrumento que está aqui no nosso painel, que nós somos assistência técnica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse instrumento, vou pôr na bancada, ele é novo. Tá, vamos dar uma olhada? Pô, o braço está um pouquinho para trás. Cara, deixa eu ajustar esse tensor. Pô, o tensor funciona, o braço está retinho, o traço está ok. Cara, leve embora, vai ser feliz. Muitas das vezes, se você levar em uma outra assistência, numa outra oficina, que não seja assistência, tal, pode acontecer, não é que eu estou dizendo que o único luthier confiável é assistência técnica. Não, muito pelo contrário. Tem assistência técnica que às vezes o luthier não é tão experiente na área. Porém, a assistência técnica te dá como que eu posso dizer, a assinatura ali do contrato que você vão resolver o seu problema e você tem como cobrar uma assistência técnica dentro de um instrumento novo, dentro da garantia. Então é isso que a garantia te permite. Então leva o instrumento na assistência, num luthier de assistência, ele vai olhar, cara, o tensor está travado, vai mandar de volta. Pô, tem um probleminha ali na elétrica, o jack está dando uma falhadinha e tal. Cara, troca de jack faz parte da garantia em alguns casos. Então, já vou trocar o jack e tal, e eu aciono a garantia. A gente tira foto, documento tal, da nota fiscal, sempre peça nota fiscal, não vem esse jeitinho brasileiro de comprar sem nota para comprar mais barato, compra com nota fiscal. E é isso aí, a gente mesmo na assistência já resolve com a fábrica, eles pagam essa troca de jack, esse probleminha que tem. Então é muito melhor você procurar assistência, beleza? Então não vou aprofundar muito nesse quesito de luthieria, que não é a questão. A minha questão aqui é sempre falar com você que é iniciante, para você que é leigo, para você que chegou até o canal e nem sabia o que era uma luthieria e está começando a aprender agora, tá? Então não é um canal de dicas de ferramenta, não é um canal para luthiers, então é um canal para iniciantes, para galera que ama música, para galera no contexto geral. Então fica essa dica então, galera, instrumento novo, sim, vamos regular e vamos da fábrica para a bancada, beleza? Valeu!